Tentaram te vender aí que tinha uma potência chegando, tá? Não, meu Deus, não vai ter chance pro Fluminense. Nossa, o Al-Ittihad é candidato ao título e tal. Enfim. 3-1 pro Al-Ahly contra o Al-Ittihad. Você que assiste o Raiz Tricolor, você não foi enganado, não. Você não foi enganado, não. Tá? Você já sabia que é real desde o início. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse vídeo aqui do Giro de Notícias tem 3 assuntos, mas a gente começa pelo assunto que acabou de acabar, né? Pra quem tá vendo esse vídeo aqui já na abertura, o Al-Ittihad perdeu por 3-1 do Al-Ahly e está fora do Mundial. O adversário do Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes será o Al-Ahly do Egito. Obviamente a gente não pode mostrar os gols aqui, né? Só pra deixar claro. Mas enfim, 3-1 Al-Ahly em cima do Al-Ittihad. Um passeio dos egípcios contra o clube saudita, né? O clube local. E a gente tem algumas análises para poder fazer aqui nesse vídeo. Primeiro, um ponto que eu falei no GE.globo, um ponto que na live lá que a gente fez, um ponto que eu falei muito no Jornada, por sinal, 7 horas tem live no Jornada. Vai lá se inscrever, cara. Daqui a pouquinho eu vou falar até o número de inscritos aqui do Jornada, que a gente tá crescendo bem. Ontem teve o Luiz Felipe Freitas por lá, hoje o Lessa vai entrar lá direto da Arábia também. Tá bem legal, tudo de um programinha ali de 1 hora. Estamos com 16.500, pô. Se vocês clicarem no link que eu vou deixar aqui embaixo, vocês conseguem ir lá se inscrever, a gente bater 17 mil, dá essa moral aí. Eu falei aqui no Raiz Tricolor também. Cara, simplesmente estavam colocando o Al-Ittihad como um nível absurdo por causa de 4, 5 atacantes. E o jogo mostrou isso. Quando eu fui parar pra analisar o Al-Ittihad pro jogo, logo após o jogo contra o Auckland City, eu falei, cara, a defesa dos caras inteira é saudita. Aí você vai falar, pô, Gabriel, mas saudita tá tirando saudita pra merda agora então, árabe. Não, mas obviamente que o nível é abaixo. Só que o problema não é só isso. O problema é que a defesa dos caras inteira, a defesa do Al-Ittihad, era inteira de jogadores que nunca jogaram fora da Arábia Saudita. Tem uma experiência menor. O campeonato saudita não é um campeonato bom. É um campeonato que pode vir a melhorar, mas o interesse deles não é isso. O interesse deles não é melhorar, é limpar a imagem. E aí tem lá Kanté, que é um armador, não é um volante. Lá com Fabinho, que é um armador, não é um volante. O Benzema, pô, nossa, bizarro, centroavantaço. Tá, mas o outro é o Romarinho, que, vá lá, tem um nível ok, mas é o cara do time que tem um nível ok. E o outro é o Igor Coronado, que eu não conhecia. E assim, é um jogador, beleza, pelo Mundial não apresentou muita coisa. Dá mobilidade ao time e tal. São 5 jogadores de frente. Em tempos onde você pode fazer 5 mudanças, 5 jogadores de frente que você... Porque quando saiu um desses, entrou o Jota, né? O João Jota, né? João Felipe. Enfim, lá o português. Também não é um nível absurdo, não. Um cara sem ritmo de jogo. E dos outros não pode. Ninguém pode ser substituído porque os reservas não têm a qualidade fora do normal, não. Então, assim, eu achava uma grande colônia de férias, porque os jogadores, obviamente, jogam num nível de físico mais baixo. E ainda não estão... Você acha que o Kanté dá valor a um jogo no Al-Ittihad da mesma forma que ele dava no Chelsea? Você acha que o Benzema dá valor a um Mundial... Nem vou dizer um Mundial, mas a um jogo no Al-Ittihad como ele dava valor no Real Madrid? Não dá, não dá. Por isso o Romarinho é o cara do time, inclusive. Então, assim, foram aniquilados. Agora falando do Al-Ahly, né? Que foi quem meteu 3-1. Podia ter metido mais. A defesa do Al-Ittihad deu espaço, mas o que a gente viu é um time numa aplicação bizarra de início de jogo. De marcação, uma espécie de 2 linhas de 4 com 2 marcando na frente, mas que virava ali, de certa forma, um 4-3-3 quando tinha bola. Enfim, algumas variações táticas interessantes. Um time que tem qualidade e tem... Viralizou recentemente uma entrevista do José Mourinho, quando ele estava no United, falando sobre futebol heritage, ou heritage, enfim, que é como se fosse a herança futebolística. É um time acostumado a jogar jogo grande e ser campeão direto. O Al-Ahly eu vi uma publicação até, agora não vou lembrar qual perfil foi esse no Twitter, falando, cara, tem 3 times no mundo que você não pode subestimar. E a gente tem que tratar muito bem isso para essa semifinal. Real Madrid, Boca Juniors e Al-Ahly. São 3 times no mundo que você olha e você fala assim, não pode, não consegue fazer isso, você não pode falar para esses times.
E além de tudo, ainda vai estar abarrotado o estádio também de torcedores da Al-Ahly, que é ali do lado, né? O Egito é ali do lado da Arábia Saudita. E é simplesmente uma das maiores torcidas do mundo, quase 40 milhões de torcedores. A medida aqui no Brasil, no geral, do Fluminense, fica aí... Nas piores vai ficar entre 2,5, 3 milhões, e nas melhores entre 6, 7 milhões. Olha o tamanho da torcida da Al-Ahly, assim. Então, e estão lá do lado já. Então vai ser um ambiente contrário no estádio. Falando do time especificamente, tem o... Vai ficar complicado, porque quem joga centralizado, é meio como se fosse o centroavante deles, é o Carraba. E a gente tem o Cano. O Cano Carraba, você sabe o que acontece. Mas, enfim. Você tem também ali, nessa conta, os dois pontas, né? O sul-africano lá, o camisa 10, Percival, sei lá. O narrador tá chamando de Percital. Só tem a perna esquerda, mas é um periguinho ali jogando nas costas dos laterais, ele e o El Shahat, que é o cara que fez um dos gols, né? O El Shahat faz o segundo gol, né? Que é aquele gol no início do segundo tempo. Então é uma preocupação que a gente tem que ter. Tem um golaço de chapa ali. É uma preocupação que a gente tem que ter com esses pontas de velocidade. É um time que, com o El Shenawy, que pegou o pênalti, por sinal, o Benzema batendo pênalti, Tiquinho Soares pipoca, né? É uma preocupação que a gente tem que ter também, porque o El Shenawy faz uma coisa que o Everton do Palmeiras faz bastante e preocupa a transição defensiva do Fluminense, que é ligar muito rápido o contra-ataque. Eles vão fazer isso habitualmente, tá? Enfim, o Al-Ahly abriu o placar de pênalti, 1-0. Teve um pênalti pro Al-Ittihad. O Benzema perdeu porque o El Shenawy pegou. O goleiro que fez outra defesaça também. É um goleiraço, o goleiro egípcio. O goleiro da seleção egípcia, inclusive. E aí, enfim, no segundo tempo, o Al-Ittihad até voltou melhor, mas o Al-Ahly matou o jogo no 2-0 e logo depois já meteu o terceiro para poder encerrar a partida. 3-0, aí no finalzinho teve um escanteio, cabeçada, o Benzema fez um gol no rebote, mas não muda nada, né? 3-1, então segunda-feira, 3 horas da tarde, tem Al-Ahly e Fluminense. A partir de 1h30 eu vou estar abrindo a transmissão, e eu vou fazer essa transmissão, eu não vou pra Arábia, né? Eu vou fazer essa transmissão do Rio de Janeiro, num lugar lá legal, que se você quiser um lugar pra assistir junto com a galera, pode ir pra lá, no Estação 235. É uma esquina, até assim, que fica ali no Meyer, que tem, enfim, vai ter, pra quem bebe, né, vai ter chopp a R$5, pra quem gosta do pastel, que é o meu caso, vai ter dose dupla de pastel, vai ter uma galera boa, equipe de TV lá fazendo matéria, enfim, vai ser um negócio bem legal que a gente tá armando por lá, e eu vou fazer a transmissão de lá. Então, se você quiser ir pra um lugar maneiro pra assistir junto com outros tricolores, ali no meio da tarde, eu vou estar por lá, abrindo a transmissão a partir de 1h30, beleza? Vamos pros outros assuntos desse vídeo, né? Afinal de contas, a gente teve novidades. Paulo Angione falando em on, né? O famoso falando em on, que é quando a pessoa permite que o seu nome seja publicado. Ele não é só do tipo, fala ali a boca miúda e tal. Não, Paulo Angione deu uma declaração para o jornal O Globo falando sobre o Bruno Rodrigues. A matéria está publicada aqui no site do Extra, né? Que é do mesmo grupo ali do jornal O Globo, né? A matéria do Davi Ferreira e do Diogo Dantas. Fluminense entra na briga por Bruno Rodrigues, mas não fez proposta. E aí aqui no primeiro parágrafo já fala, o atacante Bruno Rodrigues faz parte do radar de interesses do Fluminense para 2024, mas não existe nenhuma negociação ou proposta avançada do tricolor pelo atleta de 26 anos, segundo o diretor Paulo Angione, tá? Então tem essa situação. Enfim, então tem o outro parágrafo aqui que chama atenção é a parte do vários clubes manifestaram o desejo de contar com o atacante e o Fluminense é um deles. O Fluminense quis. Embora negue que tenha feito qualquer tipo de oferta, pois não quer entrar em leilão. E isso daqui é o ponto-chave, tá? O Fluminense tem essa postura de pode ser o jogador que for... O Fluminense, eu digo Paulo Angione e Mário Bittencourt, né? Nas negociações. Pode ser o jogador que for, se tentar ser enrolado por empresário, para fazer leilão, joga uma oferta na mídia, joga outra coisa, etc. Eles saem na hora. Inclusive, eu já falei algumas vezes aqui no Raiz Tricolor. Foi por isso que o Fluminense desistiu do Ricardo Goulart, tá? Não é que o Fluminense escolheu o Germancano ao invés do Ricardo Goulart, ou como a maioria, até de vez em quando eu vejo falando,
Brigado Santos, que levou o Ricardo Goulart e sobrou o Germancano pro Fluminense. Não foi isso. O Paulo Pitombeira, que é o representante do Ricardo Goulart na época, digo na época porque eu não sei se ainda é, né? Ele levou ali a situação pro Mário Bittencourt, pro Fluminense, estava negociando, e aí depois estava negociando junto com o Santos também, fazendo leve trás, etc. E o Fluminense rompeu, falou, olha, se é dessa maneira a gente não negocia e encerrou. Então, aparentemente, o cenário do Bruno Rodrigues também era esse. Não sei se tem algum outro representante junto, né, no caso do Bruno Rodrigues, mas ele pertencia à empresa do Eduardo Uran, né? Lembrando, né? Não é o Eduardo Uran que é empresário de todos os jogadores. Tem uma empresa que tem representante. Enfim, não sei, mas segundo a matéria diz que é leilão, né? Essa declaração aqui, segundo como tem o Paulo Angione falando antes, a gente imagina que o Paulo Angione seja a situação. Se for jogar a questão de leilão, provavelmente Bahia e Internacional estão nesse leilão, junto aí pelo Bruno Rodrigues. O Fluminense saiu e não vai atrás do jogador. Mais cedo tinha sido divulgado que o Fluminense tinha feito uma proposta de 26 milhões de reais pelo jogador, mas foi negado por todas as fontes quando foram apurar essa situação. Vamos para a última notícia, cara, que é sobre o John Arias. E aí a gente tem um vídeo da entrevista do John Arias, a entrevista coletiva, né, de certa forma uma zona mista, entrevista coletiva, entrevista que ele deu para vários veículos lá na Arábia Saudita. O Vitor Lessa estava por lá, fez as imagens, já estou usando aqui as imagens do Vitor Lessa. Teve uma pergunta da Aline Nastari, da TNT, que logo depois suscitou outra pergunta do Vitor Lessa e que obviamente chama atenção. A gente sabe que você vive um momento muito especial da sua vida, né? Tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né? Profissionalmente, enfim, tudo que aconteceu esse ano e pessoalmente acabou de casar, enfim. E a gente sabe também que a sua própria família chegou a viralizar esses dias, começou a se despedir do Rio de Janeiro, numa ideia de não voltar mais, porque pelo que pode acontecer na sua próxima temporada. Esse Mundial para você, ele é mais especial ainda do que para a maioria, do peso que ele tem, porque soa um pouco como despedida, talvez, do clube que foi mais importante da sua vida? Bom, aqui eu vou citar um pouco o Fernando Diniz, que eu acho que eu consegui pegar um pouco de algo que ele fala para nós, e o dia mais importante da minha vida é hoje. Então eu trato de encarar cada dia com essa importância, com esse valor, e claramente que ese mundial aquí es importante para mí, porque es mi primer mundial, por lo que significa, porque es un mundial que yo conseguí con Fluminense, es el primer título de Fluminense, entonces un mundial extremadamente importante para a gente, sabe? Nós estamos encarando con esa importancia. Eu acho que no sou eu, sino todo el mundo aquí está con esa ilusión, sabe? De hacer un grande campeonato, de soñar. Nós somos un time soñador. Então, como te falo, claramente que para materializar esses sonhos precisa de muito trabalho. Então, estamos aqui para trabalhar, mas claramente para sonhar, e eu acho que é bastante importante para todo mundo aqui. Ele tentou dar aquela desviada, né? Mas vocês vão ver que o Vitor Lessa vai fazer a pergunta logo depois. O que estavam falando ali sobre... Ah, não, peraí, a imagem, que despedida e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Essa imagem aí, ó, da esposa dele. Ela postou essa foto aí nas suas redes sociais. Isso foi um pouco antes ali da última rodada do Brasileirão, acho que na terça, na quarta-feira. Esse é o Instagram da esposa, agora a esposa do John Arias. E aí postou ali de uma clínica de estética, alguma coisa assim, e falando, vou ficar com saudade desse bolinho maravilhoso. E um monte de gente já entrou na pira de que ela tá se despedindo do Brasil e etc, etc, etc. Na época eu tava até em live com o Phil e a gente até comentou, falou, cara, pode ser que ela tá só encerrando o tratamento, postou só alguma coisa meio que normal ali, enfim, de saída. Só que John Arias foi perguntado mais uma vez sobre isso, né? O Vitor Lessa perguntou para tirar uma resposta sem ele fugir pela tangente. E aí vamos ouvir a pergunta e a resposta para o John Arias sobre essa situação de sair. O Benzema, o Kanté, vai estar o Agora Guardiola, a pergunta do enfim. Vitor Lessa. Quero saber de você se os jogadores do Fluminense... Chegada da pergunta aqui da Aline, a torcida do Fluminense está preocupada, obviamente, além desse Mundial, está pensando já ano que vem em Libertadores e sabe que pode ter despedido do André e do Nino. Hoje tem alguma possibilidade de você ser negociado neste momento? Bom, cara, eu sou um cara que tenho um contrato aqui no clube até 2026. Eu renovei ano passado, mas claramente que estamos próximos de uma janela que
Cara, no futebol, como vou citar também o James que falou faz um tempo atrás, futebol é um deporte que muda muito, sabe? Como falei, eu estou feliz no Fluminense, claramente. Mas, cara, eu não gosto de prometer coisas, como falei, porque eu tenho contrato, sabe? Eu acho que seria irrespetuoso estar falando outras coisas, porque, como falei no começo, eu tenho um contrato até 2026, mas só Deus sabe o que vai acontecer na frente. Independentemente de lo que acontecesse, eu estou feliz aqui, eu vou tratar de disfrutar o maior possível deste Mundial. E como eu falo, trato de disfrutar meu dia a dia. Bom, galera, eu tô terminando esse E aí entrou o Vitor Lessa ali falando direto do centro de imprensa lá da Arábia. Cara, é muito difícil, assim, porque o John Arias, ele dá umas entrevistas, eu concordo com a parte dele de não quero prometer, não posso prometer. Acho que é bom isso, não tem por que ele ficar falando, brincando com o sentimento do torcedor. Ele, no final do ano passado, ele deu declarações ali no final do ano falando que ele tinha contrato, mas ele não sabia se ia renovar, se ia ficar. Eu já trouxe isso aqui como informação algumas vezes. O John Arias tem o interesse de jogar na Europa. Ele tem o interesse, esse é o interesse dele. Ah, Gabriel, mas e se a gente botar 1.700.000 de salário? Não, ele tem o interesse de jogar na Europa. Não sei se é porque é o interesse de morar na Europa, como é muito o caso do Nino. O interesse de competir num futebol mais forte, e aí esses dois casos a gente não tem que fazer. Se é o interesse de ganhar dinheiro, aí a gente pode botar uma oferta lá no alto, mas vale a pena botar uma oferta de 2 milhões de reais pro John Arias, que pode se machucar, pode passar a jogar mal e tal. Então, a gente não sabe, mas ele tem esse interesse de jogar na Europa. E é óbvio que as propostas vão surgir. Era a do Zenit, não chegou muito, e no caso dele, o Fluminense vai fazer um jogo muito mais duro pra venda. Porque tem um combinado com o Nino, a multa do Nino não é tão alta. Fácil de vender, depende muito mais do Nino escolher para onde vai. Tem um combinado com o André tem que render muita grana. Então dá para negociar, mas do lado do jogador você fez um combinado com ele, a Libertadores está lá também graças ao André. Do lado do John Arias, você não vai ouvir o Paulo Gione, o Mário Bittencourt, ninguém dando entrevista de que o John Arias pode sair nesse ano. Porque falar isso, abaixa o valor do John Arias. Então, assim, pra tirar o John Arias do Fluminense, vão ter que jogar duro, tá? Financeiramente. Mas vamos ver quais são os próximos passos, tá? Tamo junto, 7 horas tem live no Jornada. Até a próxima. Valeu!